Eu sou Luciano Bastos Oliveira, da EPE. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento, pelo qual nós agradecemos o convite. É uma ótima oportunidade para apresentar esse trabalho que temos desenvolvido nos últimos anos acerca da oportunidade de alocação da energia proveniente dos resíduos no mercado energético, que tem custos muito mais elevados, tem maior intensidade poluente e também dispõe de insumos importados. Nós temos um produto recentemente publicado, um fact sheet, com esse título de aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos em serviços públicos. E eu vou aqui apresentar um pouco disso para vocês. Hoje eu estou alocado na Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos, na Diretoria de Estudos Econômicos, Energéticos e Ambientais da EPE. Nesse slide, nós trazemos uma avaliação entre a demanda energética do poder público. As colunas em azul, em tons de azul, mostram a demanda elétrica mais à esquerda da iluminação pública, no meio do setor de saneamento e mais à direita do poder público, os prédios de administração, as escolas, os hospitais. A coluna em cinza mostra a demanda de combustíveis para transportes no setor público. Isso tudo convertido para milhões de metros cúbicos de diesel equivalente por ano, considerando um fator típico de 260 litros de óleo diesel por megawatt-hora. Então, os consumos elétricos foram convertidos em óleo diesel como se geradores movidos a óleo diesel estivessem funcionando para abastecer esse consumo elétrico. E temos também aí a demanda do setor de transporte. Isso é importante para demonstrar que existe mercado suficiente para consumir a eletricidade potencialmente disponível a partir dos resíduos sólidos urbanos via incineração e também o biometano disponível a partir da digestão anaeróbia da fração orgânica dos restos de comida presentes no lixo urbano, os resíduos sólidos urbanos. Então, se nós somarmos ali os 8,1 milhões de metros cúbicos de diesel equivalente provenientes dos resíduos sólidos urbanos, são um valor menor do que a soma da demanda energética pública. Agora, claro que isso depende de quanto custa cada um desses produtos, E para tanto a gente traz essa análise sobre, na linha pontilhada, o valor da eletricidade da incineração com base no valor de referência específico dado em 2018 e atualizado pelo IPCA, que é inferior ao valor praticado nos últimos leilões, dividido por 260 litros por megawatt-hora, para a gente chegar nesse valor. E o caso do biometano é a mesma lógica. Então temos aqui valores menores do que R$ 3,00 o litro equivalente de diesel. Se compararmos isso com os valores cobrados da eletricidade, da iluminação pública, do serviço público de saneamento e do poder público, são poucos os lugares em que os custos da energia proveniente dos resíduos é compatível,
basicamente a iluminação pública é mais barata no Brasil inteiro do que esses valores, e aí em alguns lugares o poder público consegue competir. Mas vejamos que se nós colocarmos o custo com o combustível veicular, que é a coluna em cinza, ele é sempre maior do que o valor necessário para remunerar a eletricidade proveniente da incineração e o biometano, que é essa linha pontilhada, essa linha tracejada, melhor dizendo, que está com o número 1 aí ao lado. Esses energéticos provenientes dos resíduos sólidos urbanos são muito mais baratos do que o valor comercializado do diesel. É importante ressaltar que já existe tecnologia suficiente disponível para eletromobilidade em ônibus e caminhões, inclusive existem já diversos veículos desses rodando no Brasil, assim como veículos a biometano, veículos, ônibus e caminhões, né? Então não há um desafio tecnológico, essa é uma solução que existe já. Inclusive a diferença entre o teto desses preços praticados e o valor necessário para custear essas tecnologias é suficiente para arcar com a diferença de investimento para as frotas. Nesse caso, inclusive, nós podemos considerar as duas linhas tracejadas acima, 2 e 3, como sendo a inserção da taxa de depósito de lixo, chamada gate fee, necessária para viabilizar os empreendimentos de aproveitamento energético de resíduos, como um complemento a ser cobrado do serviço energético, uma vez que existe a possibilidade de, nos primeiros períodos de aproveitamento energético dos resíduos, que nas cidades onde existem aterros existe uma discussão sobre a alocação dos recursos financeiros originalmente contratados, né, para pagar a atividade do aterro, mesmo que o aterro não esteja funcionando naquele momento ou não esteja funcionando a plena carga em função de uma menor quantidade de resíduos sendo destinados para suas instalações. Mas para evitar o risco de uma judicialização e a perda dessa receita e a viabilização do empreendimento, é possível haver a remuneração equivalente desse gate fee diretamente a partir do aproveitamento energético, né, do desconto que será dado sobre o preço hora pago pelos resíduos. Então, um ponto adicional que nem está contemplado nessa avaliação é a questão da redução de emissões de gases de efeito estufa, que tanto a eletricidade dos resíduos sólidos urbanos quanto o biometano emitem muito menos do que o óleo diesel e, claro, também evitam a emissão de metano nos aterros. Existe uma redução significativa de material particulado nas cidades. Material particulado esse que causa doenças respiratórias. E também é preciso considerar a questão da robustez do sistema de preço para o poder público, porque os combustíveis fósseis variam de acordo com a taxa de câmbio, porque parte deles hoje no Brasil é importado, né? 20% do diesel é importado. Então, todo o consumo das prefeituras, do poder público, equivale a metade da importação brasileira de óleo diesel. E também tem a questão da cesta internacional de combustíveis, que faz esses dois efeitos, fazem flutuar, né, o valor e causam uma dose de incerteza para as prefeituras, para o orçamento do poder público. Havendo o aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos, na verdade, essa incerteza se reduz,
proporcionando uma maior robustez no planejamento. Muito obrigado a todos, era isso que a gente queria contribuir para um debate mais proveitoso. Parabéns e obrigado.